Olá, bom dia. Estou passando para deixar uma mensagem para você que é membro da Primeira Igreja Batista no Andaraí, nesse momento de culto da igreja, só que não no templo da Rua Leopoldo 71, mas no templo do seu lar, não é? Devido a essa pandemia do coronavírus. E eu quero deixar com você uma mensagem cujo tema é Lições do ventre. Lições do ventre. Vamos entender o que significa este tema. Tem a ver com a vida de Jonas. Vida de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um homem de Deus, um profeta. No Reino do Norte, Israel, que ali pelo século VIII morava em Samaria e servia ao Senhor no Reino do Norte, Israel, no reinado de Jeroboão II. E Jonas recebeu uma tarefa, uma missão. Deus disse para ele ir para a cidade de Nínive para pregar contra aquela cidade, que era uma cidade idólatra, feiticeira, imoral, e que estava pecando tanto, que Deus decidiu mandar o seu profeta para pregar contra aquela cidade. E Jonas não entendeu isso. Jonas não admitia que os ninivitas pudessem ter a oportunidade de se arrepender, porque Jonas nutria um preconceito político contra o Império Assírio, cuja capital era Nínive. Ele não admitia que os inimigos de Israel pudessem entrar no radar de Deus, que Deus pudesse ter algum tipo de misericórdia com essa gente. Então Jonas decidiu desobedecer a Deus e foi para uma cidade bem distante, cidade de Tarsis, que fica ali no sul da Espanha, bem longe. E ele teve que pegar um navio e viajar para Tarsis, se afastando da sua missão. E nesta viagem, o Senhor providenciou uma forte tempestade que abalou tanto aquele navio que o navio ia afundar. Os marinheiros fizeram de tudo, mas não estavam conseguindo. Então eles resolveram lançar sortes, porque eram místicos, e eles achavam que algum deles tinham contrariado algum dos deuses, não é? Que eles criam em vários deuses. Era um castigo de um dos deuses. E quando eles sortearam, surpresa, quem foi o sorteado? Jonas. E eles correram para cima de Jonas. O que você fez? O que você fez? E Jonas confessou: eu estou me afastando e desobedeci ao meu Senhor. O Deus, simplesmente o Deus que criou os céus, a terra, todo esse mar. É esse Deus que eu estou contrariando. Os marinheiros ficaram, então, extremamente admirados. Como você pode contrariar um Deus tão poderoso quanto este? E mesmo a contragosto, os marinheiros tiveram que jogar Jonas ao mar. Aliás, a pedido do próprio Jonas. E quando ele foi lançado ao mar, quando o seu corpo tocou nas águas, miraculosamente, tudo se acalmou. O mar ficou sereninho. As nuvens foram embora. E aqueles marinheiros começaram a louvar o Deus de Jonas. Interessante, né? Um homem de Deus, mesmo afastado de Deus, dá frutos. E aí, Jonas ia morrer afogado. Mas esse não era o propósito do Senhor para ele. E Deus providenciou um grande peixe que o engoliu, porque o Senhor tinha algo a ensinar a Jonas. E Jonas foi parar no ventre desse grande peixe. E lá no ventre do peixe, Jonas teve tempo, durante 3 dias e 3 noites, para refletir, se arrepender e orar. E foi isso que Jonas fez. Eu quero que você me acompanhe, então, no relato bíblico desta oração de Jonas,
que nessa oração nós podemos perceber algumas lições preciosas que Jonas aprendeu. E essa oração está em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 2. E eu vou me valer da tecnologia e gostaria que você me acompanhasse no PowerPoint. Essa figura que você está vendo aí, ela está muito conhecida nos dias de hoje. Essa é a figura do novo coronavírus, que está causando essa pandemia no mundo todo, e por causa dele, nós estamos enclausurados nos nossos lares, no ventre dos nossos lares. E Deus está nos dando também uma oportunidade para refletirmos e aprendermos algumas lições, como aconteceu com Jonas. Jonas foi vomitado pelo peixe depois de 3 dias e 3 noites. E o artista colocou nesta cena Jonas caído, e lá ao longe você percebe o peixe se afastando. Essa é a imagem de um homem que sai dessa experiência diferente, porque ele teve tempo para refletir e aprender algumas lições preciosas com Deus. Vamos ao texto bíblico. Diz assim a palavra santa do Senhor. Jonas capítulo 2, de 1 a 10. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Gostaria de destacar que Jonas orou de dentro do ventre do peixe. E também destacar em meu desespero. Desespero de Jonas. Naquele momento em que ele percebeu que foi engolido pelo peixe, que estava vivo dentro do peixe. E nesse momento, ele busca ao Senhor. Aliás, isso é muito comum. Quando nós estamos em situações difíceis, nós costumamos nos lembrar de Deus. Continuando o próximo texto. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra, cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Jonas reconhecia, nesse texto a gente percebe isso, que ele estava longe da presença de Deus. Ele se sentia expulso da presença de Deus, longe, afastado. E é isso que acontece, o pecado nos afasta de Deus. Mas quando nós estamos em pecado, contrariando a vontade de Deus, nós não nos sentimos bem. Sentimos uma tristeza, um vazio. E é isso que o texto nos mostra, que Jonas já sonhava em voltar ao templo para louvar ao Senhor. Ele estava desejoso de estar de volta à presença do Senhor. E nesse texto, ele reconhece que o Senhor foi quem o trouxe à vida novamente. Que trouxe ele de volta lá da cova, quando ele estava lá no fundo dos mares. Esse é o nosso Deus. É um Deus que mesmo quando nós o desobedecemos e nos afastamos dele, ele continua nos amando e buscando onde nós estivermos, com a intenção de nos trazer de volta para junto dele. É isto que o texto nos mostra. Nos trazer de volta para junto do Senhor. O próximo texto diz assim: quando a minha vida já se apagava
eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. Esse trecho final nos mostra algumas lições preciosas que Jonas aprendeu. Primeiro, quando ele fala que os idólatras desprezam a misericórdia, e aquele povo idólatra nunca poderia imaginar que havia um Deus tão misericordioso, e que ele, o profeta Jonas, tinha sido enviado por Deus por causa da misericórdia de Deus. O segundo ponto, a segunda lição que eu vejo que Jonas aprendeu, além desta de perceber a misericórdia de Deus, até para os idólatras, é quando ele diz que, com cântico de gratidão, ele ofereceria sacrifício a Deus. Ou seja, ele cultuaria Deus. Ele estava com seu coração desejoso de cultuar a Deus. Sabe por causa de quê? Gratidão. Ele percebe que foi Deus quem o salvou. Quando ele chega ali naquela praia, e ele percebe que a vida estava de novo em suas mãos. Como é bom. Como nós precisamos ser gratos a Deus. Não existe culto verdadeiro que não seja baseado na gratidão. O que seria de nós se o Senhor Jesus Cristo não tivesse transformado nossas vidas? O que seria de nós? Então nós devemos cultuar a Deus com grande gratidão, pela graça dele, porque ele nos salvou em Cristo Jesus. E a terceira lição que eu tiro desse texto é quando ele fala assim: o que eu prometi cumprirei totalmente. Sabe, há uma necessidade de que os nossos pactos que fazemos com Deus sejam levados a sério. Ele era um homem de Deus, um servo de Deus, um homem comprometido com a obra do Senhor. Como todos nós somos. Um dia nós fizemos um pacto. Nós fomos às águas do batismo. Nós prometemos servir ao Senhor. E quando nós não cumprimos, quando nós desobedecemos, vêm as consequências. E Deus permite que muitas das vezes nós possamos parar no ventre de um peixe na nossa caminhada de vida. Porque Ele quer nos ensinar que a única opção para nós é cumprir totalmente a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus. E ele entendeu isso. Por isso que ele exclama: a salvação vem do Senhor. Então eu gostaria de destacar essas três principais lições do ventre que aprendemos com Jonas, que esse nosso Deus é um Deus misericordioso. A primeira lição que Jonas aprendeu foi sobre a misericórdia de Deus, com todos os povos. Deus não tem um povo especial, um país, uma etnia que Ele ame de forma diferenciada. Por isso que Ele manda que nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Por isso que Ele prometeu a Abraão que viria da sua linhagem aquele que abençoaria todas as nações da terra. Por isso que ele diz que nós devemos, como servos dele, fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações. Deus ama o mundo todo. Primeira grande lição. Segunda lição que nós aprendemos junto com Jonas, no ventre do peixe, é exatamente esta lição: o culto é fruto da gratidão.
O culto é fruto da gratidão. Sem gratidão, o culto é hipócrita. É mais um ritual religioso, alguém que vai lá por uma necessidade meramente humana, religiosa, para receber alguma bênção, para, quem sabe, aplacar a ira de Deus, para confessar alguns pecados, para fazer uma penitência. Mas não é esta a motivação correta. A verdadeira motivação para um culto que agrada a Deus é um culto que vem de um coração agradecido. E por fim, a terceira lição que nós aprendemos com Jonas é essa: a obediência é a base da fidelidade. Você jamais poderá dizer que é fiel a Deus se você não obedecê-lo. E Jonas aprendeu que se ele não obedecer ao Senhor, a vida dele jamais teria sentido. Quando nós nos deixamos envolver pelo espírito dessa época, do consumismo, de aproveitar a vida, da prosperidade material, e esquecemos que a nossa missão é fazer discípulos, é testemunhar de Cristo, é amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós decidimos ser meramente religiosos e não obedientes ao mandato do Senhor, de testemunhar e fazer discípulos e abençoar o nosso semelhante, nós não somos fiéis. E um povo que não é fiel, como a sua vida vai ser abençoada? Haverá sempre tempestades, porque através dessas tempestades Deus tem esperança que um dia você caia em si e possa estar no ventre de um peixe. E como estamos agora, que essa pandemia está nos servindo para nós refletirmos qual tem sido a nossa atitude. Nós temos obedecido como igreja ao mandato do Senhor, ou nós temos virado as costas para a Nínive que está ao nosso derredor, de pessoas idólatras, feiticeiras, imorais, que precisam ouvir do Evangelho e ter a oportunidade e a chance de se arrepender. Porque a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Quanto mais uma cidade como de Nínive, com mais de 120 mil pessoas, que toda se arrependeu, quando Jonas finalmente obedeceu e foi lá pregar para ela. É isso que Deus quer que nós façamos. Que você possa ter aprendido junto com Jonas no ventre do peixe essas lições. Primeira lição que você não pode esquecer: a misericórdia de Deus. A segunda, o culto é fruto da gratidão. Vida que não tem experiência de libertação e de salvação não sabe o que é gratidão. Por que agradecer? E finalmente, a obediência, a nossa obediência, o cumprimento do nosso pacto que fizemos com o Senhor, de servir a Ele, é a base da verdadeira fidelidade a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa aproveitar esse momento que o coronavírus está nos proporcionando, de estarmos no ventre dos nossos lares, para refletirmos. E quando saímos desse ventre e chegarmos à praia, e nos reunirmos lá na rua Leopoldo 71, estejamos dispostos verdadeiramente a viver no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe.